Olá, eu sou Richard, fundador da rede franquias Doutores Protect. Muitas pessoas só conhecem a previdência privada como forma de se preparar para a aposentadoria, mas ela pode ter outros dois objetivos muito legais: planejamento sucessório e planejamento educacional. Se você está querendo entender mais a fundo como a previdência privada pode ajudar no planejamento sucessório e na adequada distribuição do seu patrimônio, então este conteúdo aqui é para você. Mas antes, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe este conteúdo e inscreva-se no nosso canal. Roda a vinheta, Tati! Muito bem, como nós, Doutores Protect, gostamos de trabalhar com informação que gera valor, vamos começar nosso aprofundamento sobre a previdência privada falando de um ainda pouco conhecido objetivo deste excelente produto: planejamento sucessório. Já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar, aliás, em intermináveis brigas, muitas vezes judiciais, entre irmãos ou familiares pelos bens e patrimônio de um ente querido? O planejamento sucessório está em o planejamento ainda em vida da transferência e divisão de todo o patrimônio de uma pessoa para as gerações seguintes, é o melhor caminho para minimizar este tipo de atrito. E uma das mais interessantes ferramentas de planejamento sucessório, sem dúvida alguma, é a previdência privada. O principal benefício da previdência privada como ferramenta do planejamento sucessório é que os valores nela investidos não entram no inventário. Ou seja, os valores investidos são distribuídos da maneira que o segurado quiser, para quem ele quiser, no montante que ele quiser, inclusive não familiares. E se os recursos não entram em inventário, então eles não serão mordidos por todos os custos com advogados, cartório e ITCMD, que podem variar de 10 até 20% do patrimônio. Outro aspecto interessante é que os recursos chegam aos beneficiários em até 30 dias da notificação do falecimento do segurado, ou seja, de uma maneira muito mais ágil do que os recursos que entram no inventário, que podem levar anos para serem distribuídos. Cabe aqui apenas um lembrete: se mais de 50% do patrimônio do segurado for destinado a seus beneficiários via a previdência privada, é bem possível que os seus herdeiros legais, cônjuges e descendentes, questionem essa distribuição, especialmente se forem incluídos beneficiários estranhos à família. Isso porque o artigo 1789 do Código Civil garante que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, ou seja, no máximo 50% do patrimônio de uma pessoa pode ser por ela livremente distribuída. Eu ia aqui reafirmar que o fato dos recursos distribuídos via previdência privada não serem tributados pelo ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, que varia de 2% a 8%, é um baita benefício. Porém, nos últimos anos, alguns estados estão cobrando o ITCMD também de recursos aportados em previdência privada e distribuídos a beneficiários quando da morte do segurado. Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sergipe já avançaram nessa cobrança e São Paulo está em vias de discutir o tema, o que tende apenas a judicializar um tema que nunca foi controverso. Ainda assim, as causas jurídicas de beneficiários de planos de previdência privada do tipo VGBL têm conseguido se abster de pagar o ITCMD. Então, fica o alerta. Para finalizar, muitas pessoas ficam em dúvida do que acontece com os recursos investidos em previdência privada, como planejamento sucessório, em caso de falecimento do segurado. Você tem essa dúvida? Se o segurado falecer ainda durante a fase de acumulação de recursos, todo o saldo investido será distribuído aos beneficiários indicados, sem necessidade de passar pelo inventário. Já se o segurado falecer durante a fase de recebimento dos valores investidos, a distribuição desses dependerá da modalidade de recebimento escolhida. Se o segurado optar por receber algum tipo de renda, ele terá que optar por um desses 6 tipos que aparecerão aí na sua tela. Eu ia aqui mencionar todos os senões que cada um desses tipos de renda traz se o segurado falece. Mas, sinceramente, você aí é chato pacas e não ia agregar muito valor para o objetivo deste nosso post de hoje. Prefiro apenas dizer que eu não recomendo nenhum desses tipos para uma previdência privada como ferramenta de planejamento sucessório. E é por conta desses vários senões que eu particularmente sugiro sempre a opção pelo resgate total dos recursos ao fim do período de acumulação, que deve ser bem longo, por sinal. Assim, após fazer um bom aporte inicial, o segurado ficaria apenas fazendo uma pequena contribuição mensal e quando ele vier a falecer, seus beneficiários receberão todos os recursos investidos sem qualquer preocupação, como mencionamos há pouco. Recursos livres de inventário, talvez livres do ITCMD, mas com agilidade na distribuição daqueles valores. Capiche? Pois bem,
Hoje falamos da previdência privada como ferramenta de planejamento sucessório. Mais do que agilidade no recebimento dos recursos e flexibilidade na distribuição do patrimônio de qualquer pessoa, os maiores benefícios da previdência privada para este fim são minimizar as brigas entre os sucessores e a grande economia de recursos financeiros. Seja economia em gastos relacionados ao inventário, seja economia com o famigerado ITCMD, já que pelo menos 24 estados brasileiros ainda não tentam morder a previdência privada. Ficou com alguma dúvida? Manda ela ali nos comentários que uma doutora ou um doutor por TED te ajudará. Abraços!